O advogado Martin De Luca, que representa a plataforma de vídeos Rumble e Trump Media Group, em ação que questiona determinações do ministro Alexandre de Moraes sobre as empresas, nega que a iniciativa tenha qualquer vinculação com o julgamento de Jair Bolsonaro no Brasil. Mas, ó, tem caroço nesse angu. Quem vai contar pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. E eu denunciei a idade com a expressão tem caroço nesse angu. Mas tem muito caroço nesse angu, né? É basicamente a articulação de Dudu Bananinha, né? Mas, ó, Sofia, e cartão vermelho para a Folha de São Paulo, que tá dando eco para esse cara. A Mônica Bergamo tá dando eco para esse cara. Mônica, que é uma jornalista experimentada, experiente, mas tá dando eco para um cara que foi conselheiro do Bolsonaro e tá advogando pro Trump. Então vamos contar essa história toda, que vamos começar até pela coluna da própria Mônica, que é o seguinte, a gente vai falar, gente, do advogado do Trump Media, que o Trump tem uma empresa de mídia e que está defendendo o Rumble. O Rumble, que foi, inclusive teremos Meteoro Repórter Especial, que foi desmascarado pelo nosso querido amigo Carlito Neto. Carlito, eu já conversei com ele bastante sobre o Rumble. O Rumble chegou a fazer uma proposta para ele, contratou o Monark, contratou o Glenn Greenwald, é uma rede de extrema direita. Conversou com outras pessoas também que eu fiquei sabendo, só que eu não pedi autorização para elas e eu não vou falar aqui. Mas, assim, o Rumble basicamente está inventando uma ação contra o Alexandre de Moraes, porque a decisão do Alexandre de Moraes, ela tem jurisdição no Brasil, gente. O Alexandre de Moraes pode fazer o que ele quiser no Brasil, sendo ministro de Suprema Corte. O Brasil é soberano enquanto as suas leis. Ele não está decidindo sobre a justiça americana. Só que é uma empresa americana que tem sede aqui, e se ela não tem representante legal, ela não pode responder no Brasil. Simples. E aí esse advogado que é consultado diz, pergunte à Casa Branca sobre a ação do Alexandre de Moraes. Essa resposta é muito ruim. O nome desse advogado é Martin de Luca. Ele afirma que apenas o presidente americano pode responder se autorizou ou não a iniciativa questionando determinações judiciais enviadas pelo magistrado às empresas nos Estados Unidos. O que diz a Mônica? O advogado Martin de Luca, que representa a plataforma de vídeos Rumble e o Trump Media Group, em ação que questiona as determinações do Alexandre de Moraes sobre as empresas, nega que a iniciativa tenha qualquer vinculação com o julgamento de Jair Bolsonaro no Brasil. Já chegaremos no Bolsonaro, tá? Vamos ficar por enquanto no Trump. A notícia teve ampla repercussão, já que a Trump Media é uma empresa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Isso é uma coisa importante de vocês saberem, tá? O Trump está sendo processado nos Estados Unidos por várias empresas que ele tem. Ele tem hotéis, o Trump já teve uma universidade que deu errado, ele tem uma empresa de mídia. O Trump, na verdade, do ponto de vista de pessoa física, ele é muito parecido com o João Dória, Sofia. Que tem um grupo Dória e com Lídia aqui. O esquema é o mesmo. Faz um monte de lobby no setor privado, faz uma pauta de extrema-direita, ganha a presidência da República, só que aí o Trump se fascistiza mais do que o Dória. O Dória resolveu defender vacina e perdeu no Brasil. Foi basicamente isso que aconteceu, mas o modelo é rigorosamente o mesmo. Em entrevista concedida a Mônica Bergamo, de forma virtual na semana passada, ele disse que as empresas não escolheram o momento de questionar Alexandre de Moraes na justiça dos Estados Unidos e que não tem intenção de interferir em assuntos internos do Brasil. Concordo com você de que o time é muito suspeito, mas aí é uma pergunta que tem que ser feita ao ministro e não para nós. Por que ele escolheu enviar mandados ao Rumble dias antes da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro? Afirma. Ele diz que as empresas tiveram que se defender depois que o magistrado, ultrapassando a fronteira entre o Brasil e os Estados Unidos, enviou diretamente ao Rumble uma correspondência ordenando que ela suspendesse vídeos do blogueiro Alan dos Santos, considerado foragido, e bloqueasse a monetização das suas postagens. Segundo o advogado, Alexandre de Moraes ignorou os ritos processuais que exigiriam que ele enviasse as determinações por meio de órgãos oficiais do Brasil e dos Estados Unidos. Sofia, o Alan dos Santos está cometendo crimes contra o Brasil. Não interessa em que solo ele está pisando. Moraes está certo nessa decisão. Ele está defendendo o Brasil, o ordenamento jurídico brasileiro. Se os americanos não querem cumprir, é outro papo.
Mas aí digam que vocês não querem cumprir. Não adianta vocês tentarem culpar o carteiro. O cara tá fomentando golpe de Estado, ele tá atacando a Suprema Corte. A Suprema Corte pode se defender. Exato. E aí tem... Pode falar, Sofia, o que você vai falar. Não, só falei, exato, só concordei. E aí tem o vídeo aqui dessa entrevista, que assim, me desculpa. Mônica Bergamo já entrevistou o Ayrton Senna, Mônica Bergamo já entrevistou o Lula várias vezes, a Dilma várias vezes, mas essa entrevista aqui é ela caindo na armadilha desse advogado. Olha só. Ou seja, os vídeos postados pelo Alan dos Santos vão continuar sendo transmitidos para o Brasil. Essa é a ideia. Qualquer pessoa, né? De novo, não quero especificar as pessoas porque não é apropriado para eu fazer. Né? Eu entendo que a mídia identificou a pessoa, mas sim, de qualquer usuário, porque a empresa, a menos que seja pelas políticas dela ou o que é requerido pela lei dos Estados Unidos, a empresa não censura. Então, a empresa não está monitorando o conteúdo. Esse falou mal de Kim Jong-un. O que ele falou do Macron? Não, Macron ficou ofendido com isso. Meu Deus. Então, tira. Não tem pessoal para fazer isso. É uma livre plataforma. Dá um pause aí. A questão não é ficar ofendido. Ofender, desculpa, se algum político, alguma coisa se ofender com o que foi falado... Azar o dele. Azar o dele. A questão é você fomentar um golpe de Estado. Sim. São duas coisas completamente diferentes. Você vê que a própria fala dele, ele já reduz o que tá sendo falado. Ninguém aqui vai defender que alguém que ofendeu o Xandão, alguém que ofendeu o Lula deve ser censurado. Sofia, aqui no YouTube Agora, nós temos uma dificuldade imensa de fazer conteúdo, muitas vezes, porque o YouTube ataca conteúdos por direitos autorais. Isso foi tema de reportagem no Wall Street Journal. Em cima, acho que, se eu não me engano, de uma animação da Nickelodeon. Se o YouTube consegue censurar uns 100 números de canais por uso de conteúdo de terceiros, eles não conseguem bloquear o Alan dos Santos? O Rumble não consegue fazer isso? Pois é. Ou é a desculpa do jacaré comeu minha lição de casa? É a desculpa do jacaré comeu minha lição de casa. Não é possível, né? Tirar vídeos da plataforma se viola a lei de onde está constituída a empresa, que é os Estados Unidos, onde estão os servidores, ou se viola alguma política. Tem pornografia infantil, tem violência. Ok. Golpe de Estado não viola nenhuma política. Tá tudo certo. Imagina. Você pode deixar os caras lá dando golpe, é isso mesmo. Obviamente vai tirar esse conteúdo. Agora, pontos de opinião política de cada país, tem 193 países do mundo. Imagina se a Rumble vai ter que estar regulando opinião política em 193 países. Não, a Rumble não precisa regulamentar dos 193 países, mas tem que regulamentar o que tá dentro dela. De novo, vamos lá. Não é opinião política, a questão é fomento a golpe de Estado. Ele ia ficar o tempo todo tergiversando para não lidar com a questão que realmente a gente está tentando lidar aqui no Brasil. Exato. Absurdo. Quer dizer, sendo criminosos nos seus países, desde que não sejam considerados criminosos nos Estados Unidos, a Rumble aceita. Essa pergunta foi boa. Ótimo. Então, imagina, eu entendo que é um crime super punido falar mal de Kim Jong-un em Coreia do Norte. Mas a Rumble não está aí para fazer cumprir as leis da Coreia do Norte. Não, mas só para a gente deixar claro, aqui não é um crime super punido falar mal do Alexandre de Moraes, né? Os crimes são outros, é espalhar mentiras, é um outro tipo de crime. Eu não sei se você tem isso claro. Eu tenho isso claro. E aí eu acho que a Mônica derrapou. Não são mentiras. É uma fábrica de desinformação. Exato. São fake news. Não. E aí que ele se sai por cima, Sofia. Entramos num outro assunto, né? Que é assunto de misinformation, disinformation, que isso vai além do que vínhamos conversando. Você falou espalhar mentiras. E aí vamos falar não necessariamente do caso, senão que estamos falando de política pública. Quem determina o que é verdade e o que é mentira? Aí. Sim. Dá um pause aí. Dá um pause aí, porque esse argumento é péssimo. Desculpa. Esse argumento é péssimo. Mas nas redes bolsonaristas isso repercute. A questão não é essa. Porque, desculpa, quem determina o que é verdade e o que é mentira? Daí, então, por exemplo, quando a gente vai falar de calúnia, quando a gente vai falar São crimes. São crimes. E quem que determina? Quem determina é a justiça. Claro. É a justiça. Claro.
Então, desculpa, é um argumento bem, bem Não é que a ruim justiça determina o que é verdade ou mentira. A justiça criminaliza determinados tipos de mentiras, de sim. mentiras. Exato. Claro, Exato. claro. Determinados tipos de mentiras são criminalizados, como são criminalizadas eventualmente nos Estados Unidos. Pode não ser do ponto de vista criminal, mas do ponto de vista civil, cabe processo. Uhum, Claro que cabe. Não só civil como criminal. Se eu sair daqui, digamos, quem está discordando e acha que não, calúnia não deveria ser crime. Ok, então vamos inventar, vamos sair espalhando para Deus e o mundo aí que você que acha que isso não é crime, você é um pedófilo. Vamos ver como é que você vai... Ou que você assassinou uma pessoa menor de idade, sem prova. Exato, que você não consiga mais sair na rua porque você corre risco de ser espancado aí por linchado, sabe? Vamos ver se você não vai achar que isso é mentira, que isso não é crime, entendeu? Então, é um péssimo argumento isso aí, é uma coisa que a gente tem que começar a desmontar. Eu sei que isso faz fumaça, faz barulho aí na... E eu acho que o erro tá na pergunta da Mônica, entendeu? Que, veja bem, eu não estou culpando individualmente a Mônica Bergamo, que é uma ótima jornalista, mas a Folha de São Paulo tá fazendo uma passação de pano pro Bolsonaro que, assim, cara, tá dando voz para todos os defensores dele. O Glenn Greenwald eu nem vou comentar, né? Uhum. Tá? Porque fez uma série de matérias para atacar o Alexandre de Moraes. E aí, Sofia, a cereja do bolo, que você falou no corte, interrompendo lá o Break News, é o seguinte, essa reportagem da BBC, falando sobre Musk, Congresso e Justiça. Eduardo Bolsonaro lidera o lobby contra Moraes nos Estados Unidos. A gente vai para o nome do advogado e, assim, tem uma informação que está passando batida nos veículos, que é o seguinte: os primeiros sinais concretos do resultado dessa ofensiva, a ofensiva do Eduardo Bolsonaro, começaram a surgir na semana passada, quando Alexandre de Moraes passou a ser processado pessoalmente pela empresa de mídia a Trump Media Technology Group, a TMTG, em associação com a rede Rumble, recém-bloqueada no Brasil por ordem de Moraes. A ação movida na Flórida questiona o poder do ministro para tomar decisões sobre conteúdos postados no Rumble e sobre a monetização desses conteúdos. O processo foi iniciado apenas algumas horas depois da denúncia da PGR apontar Bolsonaro como suposto líder de uma organização criminosa que teria planejado a ruptura democrática do país após as eleições de Trump. O advogado da empresa de Trump, Martin de Luca, tem atuado também como conselheiro de Bolsonaro, segundo uma reportagem do New York Times. Eu conversei com pessoas que, inclusive, fizeram essa apuração. A história é essa mesma. O advogado da empresa do Trump aconselhou o Bolsonaro. Então, Sofia, é aquele negócio. Nada me tira da cabeça, tá? Eu acho que o Bolsonaro vai ser preso e vai ser punido. Mas, assim, tá rolando real uma articulação internacional para tentar melar as coisas que estão acontecendo aqui dentro. Sim. Tá? E esse cara, que a Folha tá dando microfone para perguntar o que é verdade, quem determina a verdade ou mentira. Esse cara tá falando solto na imprensa. Então, assim, é muito grave o que tá acontecendo, gente. Tem uma empresa de tecnologia, uma Big Tech, que é o Rumble. Tem um advogado que trabalha para uma empresa do Trump e que ele aconselha o Bolsonaro. Esse cara é o elo das dois assuntos diferentes. E tá passando... Não tem matéria sobre isso. Acho que esse vídeo é o primeiro material que tá fazendo esse link. A própria BBC não destacou isso no título. Ela tá falando do Eduardo Bolsonaro. Só que assim, cadê a galera falando desse advogado? E a gente já tá vendo o Trump se articulando com Elon Musk, o Trump se articulando com o Zuckerberg, o Trump se articulando com a própria Amazon, que agora proibiu, o Jeff Bezos proibiu no Washington Post que manifestem opiniões contra a liberdade de expressão absoluta. Cara, isso aqui tá ficando perigoso. Tá extrapolando as fronteiras dos Estados Unidos. Tá. Eu e a Sofia, quando a gente fala disso, a gente tá correndo risco também. Sim, porque quanto tempo até a Alphabet não entrar na brincadeira? Claro. A Alphabet, para quem não sabe, é a dona da Google, dona do YouTube. E vamos lá, tem um ponto que eu queria
trazer aqui, só não terminar com isso, ele fala, o advogadozinho lá fala, porque não é a nossa obrigação cumprir as leis da Coreia do Norte. Se você quer funcionar na Coreia do Norte, você vai ter que cumprir as leis da Coreia do Norte. Se você quer funcionar no Brasil, você vai ter que cumprir as leis do Brasil. Se uma empresa brasileira quer funcionar nos Estados Unidos, ela vai ter que cumprir a lei dos Estados Unidos. Gente, desculpa, você tem todo o direito do mundo, como dono de uma empresa, de não querer seguir as leis do país X. Sabe como é que você faz isso? Não funcione no país X. Sim. É esse o grande ponto. Sim. Se ele quer funcionar no Brasil, ele vai ter que seguir as leis brasileiras. Eu vou ser sincero com você, Pedro. Eu não acho que uma ordem do Xandão aqui, tentando censurar vídeo do Alan dos Santos nos Estados Unidos, deva ter efeito. Eu não acho. Nos Estados Unidos, não. Não. Aí teria que acionar a Justiça dos Estados Unidos para pedir que tirem o vídeo do Alan dos Santos. Não, agora, uma ordem do Alexandre de Moraes não só pode, como deve impedir um vídeo do Alan dos Santos funcionar aqui. E se a Rumble não aceitar isso, a Rumble inteira tem que ser impedida de funcionar aqui, como de fato aconteceu. Porque ela está sendo cúmplice de crime. Exato. Ela está sendo cúmplice de crime. E assim, desculpa, pode chamar de ditadura, tá? Quando a China fala, não vai entrar qualquer Big Tech aqui se não obedecer às leis chinesas, se não se adaptar aos princípios chineses. Exato. Porque eu estive lá, eles controlam mesmo a internet. E eles estão certos. Sim. Certos, queridos. Se a gente não controla a nossa internet, inclusive, do jeito que o Brasil tá, o Xandão tá fazendo o mínimo. Do jeito atual que está, eu, a Sofia, o nosso trabalho aqui no Meteoro, tá nos Estados Unidos. Eles podem acabar com a gente. Entendeu? É o que a Sofia tá falando. Quanto tempo demora para o Alphabet não engatar nessa maluquice? E a gente fica sem plataforma para postar os nossos vídeos. Aí a gente entra na discussão sobre soberania digital, que o Brasil até que começou a fazer lá no começo dos anos 2000, mas desde então abandonou completamente e agora a gente está completamente dependente dos Estados Unidos e a hora que eles quiserem cortar o nosso GPS, cortar a nossa internet, eles cortam. Não, é basicamente assim, o governo Lula tem um plano lindo de implementação de inteligência artificial brasileira. E aí eu fico sabendo no mesmo ano que eles fecharam contratos com a Microsoft. E eu não é ódio ao Bill, embora eu e a Sofia a gente não gosta muito do Bill Gates, assim, só spoiler. Mas não, a gente não gosta. Mas assim, não é ódio ao Bill Gates, assim, não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, gente. Ou então faça uma parceria com a Microsoft pensando na soberania brasileira, porque do jeito que tá, a impressão que eu tenho é que venderam softwares do governo pro pacote Office. É possível, cara. É um negócio muito louco. Mas é isso, Sophie. Não sei se tem mais algo a acrescentar. Não, podemos ficar por aqui. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que o plantão ainda não acabou. Já voltamos com mais notícias.